Um país perplexo diante de agentes públicos e privados que ignoram a ética e abrem mão dos princípios morais, base indispensável de uma nação que se queira justa e fraterna. Este é um dos trechos de um documento elaborado na 55ª edição da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em Aparecida. A ideia da reflexão é levar o debate sobre o momento atual do país a toda a população. No Horizonte Notícia Entrevista de hoje, vamos falar mais sobre o assunto com o professor da pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Paulo Agostinho Nogueira Batista. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigada pela presença. Eu agradeço. O documento lança uma pergunta que eu quero repassar ao senhor. O que está acontecendo com o Brasil? Eu acho que o documento aponta a raiz do problema, que é de natureza ética. Quando não se coloca o bem comum como critério básico, então os interesses privados, os interesses particulares, eles se sobrepõem e aí dança-se qualquer perspectiva de uma república, de um cuidado da coisa pública. É uma coisa que eles falaram muito durante todos esses dias, né, da Assembleia, que o país passa por uma crise não política ou econômica apenas, mas uma crise moral, seria isso? Pois é, a gente perdeu, né, esses princípios fundamentais, né? O bem comum prima pela justiça, pela liberdade, pela igualdade, a fraternidade, a solidariedade. E quando os interesses particulares eles estão à frente, então não há cuidado da coisa pública, da política. E é isso que houve essa inversão, né? A política se tornou o lugar, o espaço do jogo de interesses privados e particulares. Pois é, e qual que é o objetivo desse documento? Ele reúne aí uma série de reflexões, é um debate, né, aberto aí. Qual que é o objetivo, qual que é a destinação dele? Pois é, a igreja, né, a CNBB, ela não é um partido, mas ela tem uma função política, né, nesse sentido, de cuidar da coisa pública e um papel pedagógico, né, de ajudar a população a perceber a sua realidade. E desde que surgiu a CNBB, na década de 50, ela tem se posicionado. Em 73, teve um documento muito importante, Ouvi os Clamores do Meu Povo, nós estávamos em plena ditadura. Depois, toda a pesquisa e a ação de Dom Paulo com relação à tortura no Brasil, né? Então, há um documento de 93 sobre ética, a pessoa e a sociedade. Então, a igreja sempre tem essa posição de questionar a realidade. Então, o objetivo é fazer uma leitura dessa realidade que a gente está vivendo, né? Por isso o documento ele aponta o que está acontecendo. Então, ele descreve, olha a violência contra a família, o tráfico de drogas e de pessoas, a questão da corrupção, a sonegação, né? Todas essas questões que nós estamos vivendo têm como raiz um problema ético, né? Os representantes que deveriam, de fato, representar a população, eles cuidam dos interesses de quem financiou sua campanha e dos seus interesses pessoais. Não é o cuidado da coisa pública, mas tudo isso é passado, né, inclusive pela mídia, como se fosse o interesse da nação, né? Como se montam propagandas defendendo as reformas que, na realidade, não correspondem à realidade. Pois é, sobre essas reformas também a igreja tem um posicionamento bastante firme, né? Houve uma carta aos trabalhadores e às trabalhadoras mostrando a solidariedade da igreja com essa situação, porque o Brasil, a duras penas, conseguiu ter uma legislação razoável, né? Ela é antiga, da década de 40, né? Com Getúlio Vargas, a consolidação das leis do trabalho, que garante os direitos mínimos, né? E isso agora está sendo flexibilizado de uma forma que penaliza o trabalhador. Então a igreja também se posicionou sobre isso. Como se posicionou, né, mais de 100 bispos se posicionaram favoráveis à manifestação que houve naquela paralisação, naquela greve do dia 28. 28 de abril. Isso mesmo. Eles cobram muito a questão do diálogo, não é isso? Para essas reformas aí que estão em tramitação, da Previdência trabalhista, né? Não há democracia sem diálogo.
A gente sabe que no cenário político entram diversos agentes e atores, né? Sem dúvida, são às vezes interesses conflitantes. O diálogo é a melhor forma, porque se não há diálogo, há violência. Né? E acho que esse é o temor também da própria igreja. Ao apresentar, né, essa carta, inclusive ela tem uma série de publicações, um projeto Pensando o Brasil, né, justamente mostrando essa questão. Se a gente não abrir esse canal de diálogo, a gente vai partir para a violência. Né? E esse é o pior cenário. A gente vê isso acontecendo em outros países. Né? Agora, esse documento, ele, né, mais do que ao judiciário, ao executivo, ao legislativo, aos empresários, ele também é direcionado à mídia, né? Qual o papel da mídia nisso tudo, professor? Eu acho que cada um tem uma responsabilidade. O poder público, os representantes, é representar esse diálogo que a gente falou. O judiciário tem que ser autônomo, independente. Ele tem que justamente julgar de acordo com os interesses constitucionais e públicos. E, infelizmente, a gente vê o jogo também de interesses no próprio judiciário. Né? E o papel da mídia, que é uma concessão pública. O objetivo da mídia é transmitir a verdade. Mas há uma grande manipulação da opinião pública, né, quando se escolhe alguns para noticiar e deixa outros, quando há, né, um momento de manipulação da imagem das pessoas e questões que não se recuperam facilmente. Depois que você denuncia, pedir desculpas ou fazer uma notinha, erramos, não vai resolver o problema. Né? Qual o pedido aí nesse documento para todos esses setores aí? Pois é, eu acho que então cada um tem que ter sua responsabilidade, cumprir o dever constitucional. Né? Então, no caso da mídia, é um compromisso com a independência, a pluralidade e a verdade. Cada um tem essa questão. Né? Então, acho que essa é uma exigência fundamental para que a gente supere, por exemplo, a violência que nós assistimos há poucos dias atrás, um massacre de trabalhadores no Mato Grosso, de comunidades indígenas no Maranhão. Então, assim, esse processo está crescendo. Né? E é justamente esse risco que coloca uma sociedade. Agora, a sociedade ela tem que reagir de uma maneira participativa. Claro. O desafio é 2018. Como será? Que representantes, de fato, iremos eleger, né, no nível, né, das câmaras, depois, mais tarde, agora em 18, né, estaduais, federais, o Senado, para que realmente essas pessoas possam dar respaldo ao governante para criar leis justas. Né? Pois é, toda a sociedade tem que ter isso em mente, né? Da responsabilidade dela também nessa mudança. Né? A gente tem que discutir isso em todos os lugares de trabalho, nos condomínios, né? Nos amigos, na família. Né? A gente tem que ter esse envolvimento. É a nossa vida, é a nossa sociedade, são as leis que vão, né, dirigir, né, e definir as opções que a gente tem diante da vida, do trabalho, da propriedade e tudo mais. Qual que é a leitura que o senhor faz até esse momento da participação ou da falta de participação da população em todo esse processo que vem acontecendo? Como é que o senhor vê que a população está diante desse cenário atual que a gente vive? O documento faz até referência a isso, né? Há um certo desencanto com a política. Eu acho que a gente tem que fazer a seguinte leitura. No período da ditadura, a gente não tinha informação, né, dessa corrupção, desse processo. Hoje a gente tem uma imprensa que, pelo menos, é mais livre que no passado. Então, ela mostra. Então, a população diz, eu detesto política, eu detesto político, eu não quero mais votar. Gente, se a gente abrir mão desse processo representativo e participativo, a gente cai, né, num regime autoritário. Então, assim, a gente tem que escolher. Agora, a gente tem que escolher e aí não basta só escolher, a gente tem que participar. Não basta só ser eleitor. A gente também tem que defender bandeiras, posições, candidatos que estejam, de fato, nos representando. A gente não pode assinar uma procuração em branco e deixar que eles façam o que eles quiserem. Então, essa conexão entre o candidato e a população é importante. A gente cobrar deles. Olha, eu te elegi. O que você está fazendo? É a obrigação do candidato também dar notícia ao seu eleitor, o que ele está fazendo. Agora, é uma reconstrução, né, desse nosso país, enfim, dessa nossa democracia, que o nosso bispo, né, auxiliar Dom Moll, falou que para essa reconstrução é preciso salvaguardar
dignidade, justiça, a paz e a liberdade. Isso. E passar por tudo isso. Né? Sem dúvida. Essa fala de Dom Mol, do Papa Francisco, ou seja, o capital, sim, o mercado não pode ter primazia sobre a dignidade humana, sobre a pessoa, sobre o trabalho. Né? E a gente está invertendo isso. E o Papa Francisco diz isso, quando o dinheiro governa, aí você perde qualquer perspectiva social. Né? O interesse é o investimento, é o lucro, né? É ganhar cada vez mais, e aí a política vira o toma lá da cá. Né? Então, o Dom Mol tem insistido muito sobre essa questão, e por isso é necessária uma reforma política. Ele também esteve à frente dessa questão de uma campanha pela reforma política. Precisamos fazer isso. Ou seja, eu quero que as eleições, as votações sejam todas públicas, para a gente perceber o nosso candidato. Né? Então, agora, por exemplo, nessas últimas eleições, a gente identificou quem votou, né, contra os trabalhadores. E nós vamos lembrando que vem quem foram essas pessoas. Né? Certamente. Preciso deixar isso bem dessa responsabilidade popular aí, né, toda essa questão. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse também uma reflexão a respeito do encerramento desse documento da CNBB, que propõe esse questionamento a toda a sociedade. Né? Como agir? O que fazer diante de tudo isso, diante desse cenário pelo qual o nosso país está passando? Os documentos da Igreja e da Igreja no Brasil sempre têm uma estrutura muito interessante, é o ver, julgar e agir. Não basta só a gente ver a realidade, né, fazer uma reflexão bonita à luz da palavra de Deus, que é o julgar, a gente tem que agir. E nesse processo de ação é fundamental a conscientização. A gente tem que se informar. Né? Mas não adianta a gente ter o conhecimento, a informação, se a gente não se organiza. Então, a gente tem que se organizar onde for possível. Agora, não adianta consciência e organização se a gente não faz nada. Então, a primeira questão que a gente tem que fazer é a gente ter, né, clareza com relação a uma análise dessa realidade e aí a gente pensar quais são as estratégias que a gente vai ter para a gente escolher bons candidatos. Quem serão, né, que ligações a gente terá? E aí a gente tem que ter critérios. Por exemplo, mídia. Se a gente tem canais que falsificam a realidade, tem que se fazer campanhas para não se, né, ligar a essas falsidades. A gente tem que ter, né, até uma ecologia mental, a gente se cuidar também com relação a esse fluxo imenso de informações, o que de fato é a verdade. Filtrar, né? É isso mesmo. Professor, agradeço muito a presença do senhor aqui, todos esses esclarecimentos. Obrigado. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.